Boa noite, Jornal 10 no ar, vamos às manchetes. Chefe de Estado de Cabo Verde participa nas cerimónias fúnebres de Mário Soares. Cabo Verde e China assinam um acordo sobre a concessão de empréstimo. Direção Nacional de Receitas do Estado realiza a conferência Doing Business 2017 em análise Debater para Crescer. China triplica a frota de porta-aviões. Pentágono testou com êxito enxame de drones. Cabul, detonadas 2 bombas junto ao Parlamento, pode haver 50 mortos. Olá, caro telespectador, seja bem-vindo ao Jornal 10. O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, está em Portugal para participar nas cerimónias fúnebres em honra do antigo chefe de Estado português, Mário Soares, que acontecem nesta terça-feira em Lisboa. A presença da Fonseca nas cerimónias fúnebres do antigo primeiro-ministro e presidente de Portugal se deve não só às relações de amizade e cooperação existentes entre a cidade da Praia e Lisboa, como também ao importante papel que Mário Soares desempenhou no processo da descolonização de Cabo Verde, enquanto antigo ministro dos Negócios Estrangeiros dos governos provisórios depois da Revolução do 25 de abril de 1974. O chefe de Estado cabo-verdiano destacou este aspecto na sua mensagem de condolências que enviou ao boletim logo depois do falecimento de Mário Soares, destacando este como sendo uma personalidade que esteve sempre ligada ao processo de afirmação da independência de Cabo Verde a 5 de julho de 1975. O antigo presidente da República Portuguesa, Mário Soares, morreu no dia 7 de janeiro, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha em Lisboa, onde se encontrava internado. Nascido a 7 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares foi fundador e primeiro líder do Partido Socialista e ministro dos Negócios Estrangeiros após a Revolução do 25 de abril de 1974. O Governo de Cabo Verde e o Governo da República Popular da China assinaram hoje o acordo de concessão de empréstimo no valor de 84.500.000 yuans, destinados à realização do projeto da segunda fase da governação eletrónica. A Direção Nacional de Receitas do Estado realizou hoje na cidade da Praia uma conferência Doing Business 2017 em análise Debater para Crescer. Pretende-se com esta conferência proceder uma análise da situação atual do país nesta matéria. Tendo em conta as metas e ambições do programa do Governo sobre a competitividade fiscal, pretende-se com esta conferência proceder a uma análise da situação atual do país nesta matéria e recolher os subsídios com vista ao desenvolvimento de ações concretas para melhorar a competitividade no país. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva disse durante o discurso que a ambição do seu governo é trabalhar para colocar Cabo Verde no top 50 do ranking do Doing Business do Banco Mundial e da Competitividade Global nos próximos 10 anos. Cabo Verde ocupa atualmente o lugar 129 do Doing Business num grupo de 190 países avaliados pelo Banco Mundial, tendo caído de 2016 para 2017 4 lugares. O relatório do Doing Business é produzido pelo Banco Mundial e examina as pequenas e médias empresas, supervisiona a regulamentação aplicável durante o ciclo de vida e as atividades empresariais a nível global. Durante o ato foram debatidos 4 painéis: formalização do negócio, obtenção de crédito, proteção dos investidores e os desafios da sua boa implementação. A Organização Mundial da Saúde apresentou no seu primeiro boletim do ano 2017 alguns destaques para o mês de janeiro. Um deles é a transmissão do vírus Zika de 2007 a 2015, avançando que o aparecimento do vírus colocou em perigo o controlo de surtos em muitos países com recursos escassos. A OMS apresentou no seu primeiro boletim do ano 2017 os destaques para o mês de janeiro. A transmissão do vírus Zika de 2017 a 2015 foi um dos destaques no boletim. Segundo este, o aparecimento do vírus Zika colocou em perigo o controlo de surtos em muitos países com recursos escassos, uma vez que tem sido associado à síndrome de Guillain-Barré. A mesma fonte avança que todos os casos de surtos do vírus Zika foram documentados em 21 ilhas do Pacífico e territórios de 2017 e 2015, afirmando que foram compilados.
dados. A OMS afirma que foi usado um teste de probabilidade de Poisson em que demonstrou-se que a paralisia flácida aguda está correlacionada com o aparecimento do vírus Zika. Está escrito no boletim que foram analisados os dados dos territórios separadamente para cada país e ilhas do Pacífico. Contudo, na maioria desses países, o controlo da alerta precoce para as ameaças à saúde pública agudas como o vírus Zika é dificultada pela infraestrutura, problemas de saúde, recursos humanos limitados e isolamento geográfico. O artista cabo-verdiano residente em Portugal, Lavi Santos, lança o seu primeiro single intitulado Nhadama, que faz parte do seu álbum de estreia, a ser lançado no mês de março. O tema é Kizomba, um estilo que sempre foi o género musical em que Lavi Santos mais se identifica. Nhadama é o nome deste seu primeiro single. Questionado sobre o porquê da escolha, entre risos, responde: Nhadama é uma música que me faz é que não tem nada de especial assim. Me faz para uma menina que da altura era minha dama. Por acaso gostei que é minha dama. E pronto, o título de música é Minha Dama. Só como aquele. Flávio, o nome civil do músico, é filho de pais cabo-verdianos. Nasceu e viveu em Portugal e agora está em Cabo Verde para a gravação do videoclipe. Já tenho 5 músicas prontas. Depois o álbum acaba no próximo mês. Próximo mês já o álbum está conclui. Depois na março nós também fazer vídeo, ainda nós também fazer vídeos ali na Cabo Verde. Começou a dar o primeiro passo com 15 anos de idade e até hoje decidiu abraçar a carreira musical. Tendo colaboração do cantor Edu, hoje deu um passo que para ele é importante. Considera ainda que o desafio é grande. Inicia aquela carreira ali, né? Mas o desafio é muito grande, Para modo, é uma responsabilidade, grande se deixar uma responsabilidade, para uma missa começa a gostar. Minha álbum ainda que está feito, já também participa num festival. Pronto, é uma responsabilidade um bocado grande. Nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, Lavi Santos irá participar no festival Nhonsan do Nome, onde espera aceitação do público, visto que a maioria das suas músicas é cantada em português. Seguimos agora a opiniões fortes desta terça-feira. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Olá, sejam bem-vindos a Opiniões Fortes de hoje. Que esta semana tenha começado bem para si, para a sua família, uma semana certamente de trabalho, de dedicação, aquilo que lhe é caro, ao seu trabalho, as suas atividades diárias. Então, que também este 2017 tenha entrado de forma mais agradável e que, de facto, comece a sentir os efeitos de um novo ano que se quer, de novas perspectivas, de novos desejos, de programação de outros voos e, certamente, de outros objetivos. Apesar dos seus 91 anos, ele sempre fez uma análise muito crítica e muito lúcida do individualismo e de uma certa desumanização que, segundo ele, caracteriza a nossa modernidade. Aliás, nem modernidade, porque ele definiu a nossa situação como uma situação de pós-modernidade. Estamos a falar do filósofo e sociólogo polaco Zygmunt Bauman, que faleceu ontem aos 91 anos de idade. Por que é que falamos deste senhor? Porque ele deixou marcas na caracterização, no estudo sério, na análise da nossa sociedade. Diz ele que, de facto, a nossa sociedade é uma sociedade do descartável e que não valoriza as experiências, que nós consumimos tudo à pressa. Consumimos as coisas, consumimos, infelizmente, as pessoas, consumimos as experiências e delas não conseguimos tirar ilações. Não aprendemos, segundo ele, não nos deixamos moldar pelas experiências que nós temos, não nos deixamos, não nos
colocamos em causa, não nos sentimos chamados em causa, porque tudo é descartável. Dizer a música, a indústria cinematográfica, tudo o que nós consumimos passa e nós, de facto, não deixa traços em nós. Segundo ele, esses seriam características de uma sociedade que ele chama de sociedade líquida. Então, para ele, esta sociedade é uma sociedade que não consegue aferrar, não consegue encontrar motivos, não consegue encontrar solidez ou referências sólidas onde se agarrar para que, de facto, os valores que tanto nós defendemos tenham a sua constância. Hoje, aliás, há 2 ou 3 dias, nós assistimos pela televisão, pelos diferentes meios de comunicação social, ao funeral de Mário Soares. Com ele, de facto, vai-se uma parte importante da história de Portugal, mas ficam as suas marcas. Como também gostaria hoje de ressaltar a figura de Obama, que hoje fará em Chicago o seu último discurso como presidente dos Estados Unidos, aliás, terra onde ele iniciou o seu percurso, a sua carreira política. Inevitavelmente e sem sombra de dúvidas, Obama deixa marcas na história do mundo, na história da política contemporânea e seguramente daqui a uns anos, agora não, talvez nós não tenhamos sentido, 8 anos passaram assim de forma tão rápida e nós não sentimos de facto esse tempo que decorreu de forma veloz. Então, daqui a uns anos, com estudos sociológicos, com estudos da política, nós de facto iremos tirar ainda ilações mais profundas e iremos tirar ainda outras lições, se calhar, da passagem e desta forma de governar de Obama e do facto de ele ter estado de um negro. Ressaltamos esta parte, é preciso de facto pôr em luz, focar este aspecto importante. Quem é que diria que alguma vez na história dos Estados Unidos um negro conseguiria chegar aos destinos da Casa Branca? E chegou lá e fez reformas no setor da saúde. O Obamacare é uma das suas marcas e fez também e levou entre aspas, o nosso orgulho. Todos nós nos lembramos daquele seu juramento e de como todos nós estivemos de olhos colados na televisão a ver aquele homem que, depois de muita luta, uma luta de todos aqueles que de facto queriam mais e melhores direitos, conseguiram lá chegar também juntamente com ele. Portanto, a marca principal, na minha opinião, é que ele não chegou sozinho à Casa Branca, ele levou todos nós, ele levou toda a África, todos aqueles que durante todos esses anos da história da América tinham sido escravizados, todos aqueles a quem tinham sido negados também os direitos, ele levou também toda essa camada e levou todos nós o nosso sentir comum à Casa Branca. E finalmente, sem surpresas, no último domingo, Ulisses Correia e Silva foi reconfirmado à frente dos destinos do Movimento para a Democracia. Ora, depois de uma fase muito baixa do Movimento para a Democracia, que se viu largos anos na oposição e de uma certa crise do partido, Ulisses Correia e Silva veio dar novo vigor, novo ânimo ao MPD. O que se nota também das outras eleições e destas eleições internas do próprio partido continua a ser a abstenção que marca pontos. Não se sabe, porque não existe um estudo sério, profundo, das raízes, das causas da abstenção, mas não se sabe se por desleixo próprio do cabo-verdiano, se por uma canseira política. Ora, uns dirão, não se pode agradar a gregos e a troianos, só que na questão das eleições não existem gregos nem troianos, existem eleitores
que têm uma opinião própria, que têm uma forma de sentir própria. E seria bom que a classe política começasse a prestar mais atenção ao sentir dos eleitores, quer sejam eles do país para as eleições nossas, as eleições gerais, quer sejam para as eleições internas do partido. São os eleitores que decidem quem ganha e quem perde. Somos nós, os eleitores, que decidimos os destinos do nosso país e daqueles que são militantes decidem os destinos também do seu partido. Portanto, e uma atenção aos eleitores requer-se uma atenção redobrada e sempre necessária aos eleitores, pois são eles os grandes decisores. Para então este 2017, coloquemos como um dos objetivos menos individualismo, que saibamos também defender valores sólidos, que a nossa vida não seja assim tão líquida como dizia Bauman, e que outra vez tenhamos a aventura de ver à frente dos destinos da Casa Branca pessoas que têm a ver muito conosco e que também nós nos deixamos interpelar sempre pela vida política, pela vida do nosso país. Fico por aqui. Uma boa semana para si, para a sua família. Até a próxima, se Deus quiser. Até lá, um abraço. Opiniões fortes. O elenco semanal. África em manchetes a partir de agora. Acompanhe. Gâmbia, líderes da África Ocidental estão de novo na Gâmbia para pressionar o presidente Jammeh a admitir derrota na eleição do mês passado e deixar a presidência. Etiópia, primeiro-ministro Haile Mariam Desalegn informou aos repórteres que Merara Gudina, líder da oposição, não vai ser libertado por estar em vigor o estado de emergência. A Costa de Marfim, presidente da Assembleia Nacional, Guillaume Soro, reeleito para novo mandato de 5 anos. Gabão, presidente Ali Bongo, inaugura estádio em Porto Gentil, que vai ser usado para o Campeonato das Nações Africanas. Líbia, foi reintroduzido o boxe na Líbia depois de ter estado proibido durante anos pelo antigo líder Muammar Gaddafi.